Lilo e Stitch foi um dos meus desenhos favoritos na infância. Em cada episódio tem um novo experimento maligno. Ambos precisam caçar, capturar e levar para Ohana os primos, sendo que alguns nem são tão impressionantes. Tipo, o trabalho deles era fazer um barulho irritante, pregar uma peça em alguém ou algo assim, enquanto outros, bem, eles podem destruir planetas inteiros, colapsar civilizações ou até mesmo colapsar o universo inteiro, então é uma diferença de poder bem grande. No vídeo de hoje, vamos analisar todos os primos do Stitch, classificando-os do mais fraco ao mais forte. Vamos começar. Double Dip foi criado justamente para isso, mergulhar a comida 2 vezes, com seu verdadeiro lugar sendo com a dona Hasagawa como um dos gatos dela. No Socks foi criado para sumir com as meias, pois nada é pior que uma meia desaparecida. Gachu é um dos gatos da dona Hasagawa e simplesmente corre por aí e belisca as pessoas com suas garrinhas. Pix foi criado só para tirar fotos ruins das pessoas. Forehead é um dos gatos da dona Hasagawa e foi criado para cantar música de barbearia desafinado, o que é agonizante para qualquer um que ouve. Para um dos gatos, Zap foi feito para irritar todo mundo com seu ronco constante. Outro dos gatos, Mulch, é basicamente só um cortador de grama. Shredder foi projetado para triturar documentos importantes. Boomer é como um boomerang vivo. Outro gato, Rocker, pode cuspir uma saliva ácida que consegue queimar madeira em apenas 3 segundos. Manezed é como um mordomo, projetado para espalhar um pó especial de seus dedos, fazendo com que os inimigos fiquem educados demais para revidar contra as pessoas. Rapper pode embrulhar qualquer um que for pego por sua cauda. Woody é um castor e come madeira. Derek foi criado para perfurar buracos. Blowhard é capaz de imobilizar qualquer objeto, levantando-o no ar como uma pipa. Pokey foi projetado para fazer furos nos copos das pessoas. Paco foi feito para ser um bom escavador. Esses são alguns dos mais sem graça que existem. Gigi parece e age exatamente como um cachorro normal. Exceto pela parte ruim, que ela irrita a todos ao redor com seu latido constante. Com seu verdadeiro lugar sendo como o cachorro da Myrtle. Topper foi criado para detectar frotas alienígenas, mas na verdade funciona perfeitamente como uma estrela para uma árvore de Natal. Fibber foi desenvolvido para detectar mentiras. Quando detecta uma mentira, ele faz questão de avisar a todos. Slick é um vendedor trapaceiro criado para conseguir vender qualquer coisa para qualquer pessoa com seu verdadeiro lugar sendo trabalhar para uma instituição de caridade na cidade. Shush pode escutar conversas privadas dos inimigos, com seu verdadeiro lugar sendo ao lado de Cobra Bubbles como um agente da CIA. Trollagem foi criado para pregar peças. Elástico foi criado para distrair os inimigos fazendo truques na frente deles. Na verdade, ele já encontrou seu lugar apresentando-se no circo. Heckler foi feito para insultar e xingar quem encontrar. A única forma de pará-lo é aceitar que ele pode estar dizendo a verdade. Heckler realmente pertence ao tanque de mergulho, desafiando as pessoas a jogá-lo na água. Nozzy foi criado para bisbilhotar segredos dos inimigos, mas ele acaba encontrando apenas fofocas inúteis. Stop Go parece um enorme semáforo e seu propósito era simplesmente criar engarrafamentos por onde passava, mas seu verdadeiro lugar... ele adivinhou, ser um localizador de semáforos. Ele foi projetado para encontrar qualquer coisa, porque aparentemente Jumba conseguiu perder muitas coisas em seu laboratório. Agora ele comanda o achados e perdidos na praia. Jam pode usar gritos agudos para bloquear radares. Bella foi criada para assustar as pessoas com gritos agudos, então faz sentido que ela acabasse servindo como despertador da Nani. Sample pode irritar inimigos repetindo ruídos aleatórios com suas orelhas, e seu verdadeiro lugar é ajudar a criar batidas para músicos. Martelo foi criado apenas para ajudar Jumba a construir sua casa, mas de vez em quando ele também usa seu martelo contra seres vivos. Clink pode capturar outros experimentos se dividindo ao meio e depois segurando-os dentro de sua barriga. Fudge é um experimento feito de chocolate. Ele foi feito para afogar todo mundo em seu chocolate. Snoot foi criado para encontrar o elemento super raro conhecido como Snutonium, mas acabou que ele é muito parecido com o muco aqui na Terra. Então, para ajudar o a desentupir os seios nasais dela, a amiga da Lilo, Vitória, decide ficar com Snoot como animal de estimação, seu verdadeiro lugar.
Opa! Foi a primeira tentativa de Jumba de criar Stitch. Embora o experimento tenha todos os mesmos poderes e habilidades do Stitch, ele também é extremamente desastrado e está sempre esbarrando em tudo. Seu verdadeiro lugar é como membro do time de boliche do Plickly. Felix foi criado para limpar tudo o que visse, mas sua programação ficou meio estranha, fazendo com que ele jogasse tudo fora porque era lixo e esterilizasse todo mundo porque eram germes. E quando Jumba tentou consertar esse problema? Bem, a programação do Felix foi invertida, fazendo com que ele se tornasse Oscar e deixasse tudo ao seu redor sujo. Clip foi originalmente criada para comer o Bernium, a principal fonte de combustível no espaço sideral, mas graças a um erro de digitação, bem, agora a Clip come cabelo. Então, é claro, seu verdadeiro lugar é cortando o cabelo no salão de beleza. Bonnie e Clyde foram criados para conseguir roubar qualquer coisa de qualquer pessoa, tudo isso sem que ninguém percebesse. Mas eles acabaram sendo pegos, e o verdadeiro lugar deles é, claro, a prisão. Houdini consegue fazer a si mesmo e praticamente qualquer coisa desaparecer num piscar de olhos, então ele encontrou seu lar perfeito, como mágico em Hollywood. Link é capaz de unir dois indivíduos incompatíveis, então ele tem um lugar verdadeiro super específico ajudando casais briguentos a fazer bungee jump. Thrasher foi projetado para debulhar colheitas, já que ele tem 6 massas espinhosas como braços, com as quais pode bater em qualquer coisa ao seu redor. Snafu foi criado para frustrar planos inimigos por qualquer meio possível. Irônico, ele também pode arruinar qualquer plano para capturá-lo. Squeak foi criado para irritar planetas inteiros com sua fala incessante. Mr. Stint pode ser irresistivelmente fofo, mas depois de 42 horas, ele vai liberar um odor tão horrível que tornará a área inabitável por décadas. Porém, o cheiro é irresistível para Plickly, então seu verdadeiro lugar é em seu planeta natal. Lax pode disparar um raio que faz qualquer um parar de trabalhar, então o verdadeiro lugar dele é no aeroporto, garantindo que todos relaxem e aproveitem as férias. French Fry deveria ser o chefe particular de Jumba, mas em vez disso só fazia comida lixo que rapidamente deixava todos que a comiam acima do peso. Com French Fry, depois as comendo, o lugar dele é comandar uma barraca de batatas fritas, mas servindo opções saudáveis. Spatz foi criado para fazer as pessoas brigarem entre si, dando choques nelas com as duas pontas do seu rabo, sendo a única cura parar e contar até 10. O papel dele é tornar a luta livre profissional mais convincente como briga. Swirly é capaz de hipnotizar qualquer pessoa para obedecer ao próximo comando que ouvir, sendo o verdadeiro lugar dele hipnotizar convidados em festas infantis. Sempre que Checker senta na cabeça de alguém, bem, ele pode hipnotizar todos ao redor e transformar essa pessoa em um rei. Bom, o verdadeiro lugar dele é como uma coroa decorativa para festivais. Shu controla e manipula a sorte. Quando seus chifres estão para cima, ele pode trazer boa sorte. Quando seus chifres estão para baixo, má sorte. O verdadeiro lugar de Shu é em um campo de minigolf, onde ele ajuda as pessoas a fazerem hole-in-one. Melt lança fogo pela boca, derretendo fortalezas, armas e veículos inimigos. Swanshu Place está derretendo metal na usina de reciclagem. Hit pode soltar chamas de lança-chamas pela testa. Plasmoid pode lançar bolas de plasma pela cauda. E Digger foi projetado para perfurar buracos limpos através do planeta. Slugger desvia projéteis com sua cauda em forma de taco de beisebol. Então, o verdadeiro lugar dele era ser assistente técnico do time da Liga Infantil. Sinker tem uma barbatana dorsal enorme no topo do corpo que pode usar para destruir navios. Mas o lugar dele é mesmo em um restaurante japonês, cortando sushi. Yarp foi projetado para emitir uma explosão sônica ensurdecedora. Mas como Plickly não tem ouvidos, bem, Plickly conseguiu entrar e capturá-lo. Agora, em seu verdadeiro lugar, ele serve de alarme para a escola de Hula. Ruben tem todos os mesmos poderes e habilidades que Stitch, mas ele também é incrivelmente preguiçoso e covarde, então não é exatamente o melhor vilão. Ele é o ajudante do Gantu na maior parte da série,
embora ocasionalmente se una ao seu primo Stitch se estiver afim. Deforestator foi criado para derrubar florestas inteiras em apenas alguns instantes, mas acabou sendo capturado e reabilitado pelo Stitch em menos de 2 minutos. Fum pode criar ventos de tufão massivos com sua tromba. Seu verdadeiro lugar é criar vento para windsurfistas na praia. Spook foi criado para assustar as pessoas mudando de forma para se transformar em seus piores medos, o que significa que, é claro, seu verdadeiro lugar é ficar na velha casa mal assombrada e aparecer no Halloween. Flood foi criado para inundar cidades inteiras com uma lama preta e grossa feita de todo o lixo e poluição que ele consome. Porém, ao adicionar um purificador de ar, Flood pode realmente limpar ao invés de apenas criar poluição. Drowsy tem a habilidade de fazer as pessoas dormirem apenas com um som, sendo que esse sono é quase permanente. O verdadeiro lugar dele é fazer pessoas com insônia dormirem. Com apenas um beijo, Ronka pode fazer alguém se apaixonar pela próxima pessoa que vê. Dupe consegue gerar diferentes clones, mas o problema é que os clones dividem o poder entre si, então cada duplicata não é tão poderosa quanto o original. O verdadeiro lugar de Dupe é fazendo casquinhas de sorvete com baixo teor de gordura e poucas calorias na sorveteria. Skip era para ser um experimento que só pulava 10 minutos no tempo, mas um erro no código fez com que Skip pulasse 10 anos em vez disso. Spike tem umas garras bem mágicas, elas foram feitas para deixar 99% da população boba e inútil com uma picada, sobrando só uma pessoa inteligente, basicamente para o Jumba poder ficar no comando. Swapper consegue trocar a mente de uma pessoa com a de outra, como quando ele trocou a Lilo com o Stitch, o Jumba com o Plickley e o Hamsterville com o Gantu. Glitch foi criado para usar tecnopatia e virar a tecnologia contra as pessoas, entrando nas máquinas e fazendo elas funcionarem errado, meio que agindo como um vírus de computador. O lugar dele é no videogame da Lilo, tornando os jogos mais difíceis para ela. Short Stuff foi criado originalmente para entrar nas máquinas e desmontá-las por dentro, mas depois de ser atingido pelo raio de crescimento do Jumba, bem, o verdadeiro lugar do Short Stuff passou a ser como um brinquedo de parque de diversões. Esse é, na verdade, o único experimento que Jumba já criou que era puro e bom, e não foi feito para causar problemas. Ele possui quase todos os poderes do Stitch. O verdadeiro lar dele é servir como herói para equilibrar o mal do Jumba. Amnésio tem o poder de apagar completamente as memórias de uma pessoa, mas a única maneira de reverter isso é dizendo a senha secreta Ohana. Morfolomeu é capaz de transformar um organismo em outro organismo, e o detalhe é que ele é o único que pode transformá-los de volta. O verdadeiro lugar dele era trabalhando na loja de fantasias. Retro foi criado para transformar armas e tecnologias inimigas em seu estado mais primitivo, tornando o bicho do objeto inútil assim que ele o solta. Isso pode funcionar em pessoas e em qualquer coisa que Retro toque. Por mais estranho que pareça, o lugar dele é criar um zoológico pré-histórico. Slush é capaz de congelar a área ao seu redor com seu hálito de gelo, fazendo com que o Havaí se transforme em um paraíso de inverno e comece a nevar no meio do verão. O verdadeiro lugar dele é trabalhando na sorveteria da cidade. Exploding Head dispara rajadas de plasma vermelho pelo nariz, então passou a ajudar David a acender as tochas do luau. Fantasma é um fantasma com a habilidade de possuir objetos inanimados e trazê-los à vida, atravessando qualquer objeto em seu caminho para fazer isso. O verdadeiro lugar dele era no restaurante de Mac McCall, dando vida ao próprio Mac McCall. E Nean tinha uma habilidade de lançar água e fogo. Embora originalmente não devessem se misturar, foi descoberto que eles podiam usar fogo e água para criar uma nova ilha. Projetado para brotar em uma floresta incontrolável de destruição, Sprout acabou crescendo tanto que só pôde ser contido dentro da antiga torre de água. Richter é capaz de causar terremotos violentos e devastadores com apenas uma batida de seu rabo, o que, é claro, significava que seu verdadeiro lugar era fazendo milkshakes. Cannonball pode fazer grandes ondas pulando na água, a ponto de criar ondas grandes o suficiente para destruir ilhas inteiras, ou levar Sengantu até São Francisco.
Kix tem 4 braços incrivelmente fortes, feitos para intimidar todos ao seu redor com suas habilidades especiais de kickboxing. No entanto, Stitch conseguiu derrotá-lo, e agora o verdadeiro lugar dele é dando aulas de kickboxing. Remy é capaz de entrar na cabeça de uma pessoa adormecida e transformar seus sonhos em pesadelos. E se a pessoa acordar enquanto Remy está lá dentro, bem, então Remy será capaz de transformar tudo permanentemente em um pesadelo. Remy deve ajudar a desenvolver jogos de realidade virtual. Oxy tem o poder de transmitir doenças para qualquer pessoa ao seu redor e deixá-las fora de combate com covinhas roxas, pés fedorentos, olhos inchados e arrotos incontroláveis. Agora, ele pode usar seus poderes para curar as pessoas. Spark é o primeiro primo que conhecemos, com a habilidade de transformar todo o seu corpo em eletricidade, assim ele pode voar por aí e energizar dispositivos elétricos com sua própria eletricidade inata. Antes, você fornecia energia ao antigo farol abandonado. Angel é o principal interesse amoroso de Stitch. É basicamente apenas uma versão feminina do Stitch. No entanto, ela também é capaz de cantar uma música que transforma todos os experimentos bons em maus, mesmo que também tenha funcionado no Jumba, e o Stitch é imune a isso. Wish Wash pode realizar desejos para quem estiver por perto, mas os desejos são concedidos. De modo literal, e nem sempre trazem os resultados esperados. Bugby tem a habilidade de transformar civilizações inteiras em insetos inofensivos, sendo seu verdadeiro propósito ajudar fazendeiros transformando pedras em joaninhas. Fire é capaz de desativar planetas inteiros transformando adultos em bebês, com apenas um chacoalhar do seu chocalho. Seu verdadeiro propósito é no abrigo, transformando cães velhos em filhotes para facilitar a adoção. 627 é o único experimento que permaneceu malvado e não recebeu um nome. Ele foi a tentativa de Jumba de aprimorar Stitch. Então, todos os poderes de Stitch e de outros 20 experimentos, incluindo telecinese, eletroquinese, disparo de plasma e respiração de gelo. Porém, 627 tem uma fraqueza quanto ao riso. Quando ele começa a rir, não consegue parar. Leroy é o gêmeo do mal do Stitch, então ele tem todos os mesmos poderes e habilidades do Stitch, exceto que ele é vermelho em vez de azul. E embora Leroy tenha provado ser mais do que páreo para Stitch, quando Jumba o criou, ele colocou um mecanismo de segurança que eventualmente permitiu que Leroy fosse derrotado. Polio é provavelmente um dos primos mais poderosos que existem. Ele é literalmente capaz de criar um buraco negro sempre que abre a boca, com potencial para sugar o mundo inteiro e até mesmo o universo inteiro. Mas agora o verdadeiro lugar dele é limpar resíduos em canteiros de obras. Stitch é sem dúvida o experimento mais poderoso que Jumba já criou. O próprio Jumba confirmou isso inúmeras vezes. Stitch pode levantar até 3.000 vezes o próprio peso corporal. Ele é praticamente indestrutível, completamente à prova de fogo e de balas, e pode pensar mais rápido que um supercomputador. Stitch é o cara que derrotou e capturou praticamente todos os outros experimentos aqui. Não há dúvida de que ele é o mais poderoso de todos.